Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 24/7, nós vamos meditar de Provérbios, do capítulo 29 ao capítulo 31, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 29. Quem sempre recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Quando o justo governa, o povo se alegra, e quando os perversos estão no poder, o povo geme. Olha só o que ele diz: o homem que ama sabedoria alegra o seu pai, mas o que anda com prostitutas desperdiça a sua riqueza. Quem bajula amigos prepara uma armadilha para os pés dele. A pessoa má é pega no laço do próprio pecado, mas o justo escapa e grita de alegria. O justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. Os sanguinários odeiam o íntegro, mas o justo procura ajudá-lo. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Se um governante der atenção aos mentirosos, todos os seus conselheiros serão perversos. O pobre e o opressor têm isso em comum. O Senhor permite que ambos enxerguem. Se o rei julgar o pobre com justiça, seu trono durará para sempre. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha a sua mãe, né? Então aqui mais um conselho aos pais, né? Então não quer passar vergonha com seu filho por aí, ela precisa ser corrigida, né? Então a criança ela tem a necessidade, faz parte do aprendizado, do crescimento da criança, do amadurecimento da criança, a correção e a disciplina dos pais. Quando você falha com isso, você, mãe e pai, será envergonhado pelas atitudes do seu filho. E aí nós vamos para o versículo 17, que também vai falar um pouquinho a respeito disso. Que discipline os seus filhos e eles darão paz ao seu espírito e alegria ao seu coração. Então, não disciplinando ele, você já sabe qual será a consequência. O povo que não aceita orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Para corrigir o servo é preciso mais que palavras. Ainda que ele as entenda, não obedecerá. Há mais esperança para o tolo que para alguém que fala sem pensar. O servo mimado, desde a infância, só se tornará rebelde. As pessoas iradas provocam conflito. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. Então é outro ponto que aqui em Provérbios nós vemos reiteradamente, né, falar a respeito disso, sobre o controle, o autocontrole, o domínio próprio, que a pessoa que é controlada pela ira, ela sempre vai ter prejuízo, né? O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra, né? E aí nós vamos, sem mais delongas, por capítulo 30, que 30 e 31 são os dois últimos capítulos do livro de Provérbios. E esses dois últimos capítulos, eles são peculiares, porque, segundo os estudiosos, não foram escritos por Salomão. O capítulo 30 foi por uma pessoa chamada Agur, e ele era filho de Jaque. É apenas o que sabemos, não é? Uma pessoa muito humilde, mas segundo os estudiosos, ele era um mestre, né? E pelo teor do capítulo 30, nós vamos ver que mestre de excelência ele era, e muito tem a nos ensinar no capítulo 30. E o capítulo 31, que é Lemuel, né? E aí nós vamos ver
ensinos que a mãe de Lemuel deu a ele, que são de extrema importância, né? Cuidados necessários na vida. Então, esses 2 últimos capítulos, ele nos traz, né, provérbios também, mas de vivências diárias e com muita propriedade e diferente dos demais capítulos que nós vimos até agora. O capítulo 30, Lemuel, ele começa, né, falando para Deus que ele estava cansado, que ele estava esgotado, que ele era tolo, o mais tolo entre os homens, que ele não tinha discernimento. No versículo 3 fala que não aprendia a sabedoria humana, nem o conhecimento do santo, ou seja, era um mestre, né? Possivelmente já cansado da caminhada, mas que era uma pessoa humilde, que tinha um coração ensinável. É visível, né, quando ele fala das próprias fraquezas, das próprias fragilidades aqui nos primeiros versículos. E aí ele vai trazer, né, como não temos aqui tempo para lermos todo 30 e todo 31 minuciosamente, eu vou me atentar a alguns pontos do capítulo 30, né, que são um diferencial do restante do livro de Provérbios. Ele começa dizendo no versículo 5, dizendo que toda palavra de Deus se prova verdadeira, ela é escudo para quem busca a sua proteção. E no versículo 6, ele fala que nós não devemos acrescentar nada à palavra dele. Se o fizer, ele nos repreenderá e mostrará que você é mentiroso. E o capítulo 7, do capítulo 7 ao capítulo 9, nós vamos ver uma oração de Agur. E essa oração, ela é muito especial porque ela nos dá um parâmetro, né, de cuidados que nós vamos ter. Se Agur, um mestre, né, teve essa preocupação, nós devemos refletir também sobre isso. Ele diz: ó Deus, eu te peço 2 pedidos, 2 favores, né? Concede-me antes que eu morra. Olha, eu preciso disso enquanto eu estou vivendo aqui nessa terra. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. E o segundo, não me des nem pobreza e nem riqueza. E aí ele explica o porquê. Dai-me apenas o que for necessário, pois se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga quem é o Senhor. E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso desonre ao Senhor, meu Deus, né? Então, este homem extraordinário que era Agur, esse sábio, esse mestre, ele tem essas 2 preocupações, ele compartilha aqui conosco no livro de Provérbios, né? Para que Deus o ajudasse a ficar longe da falsidade, né? Falso é aquilo que não é verdadeiro, né? E quantas pessoas vivem a falsidade? Aparenta ser uma coisa quando na verdade não é. Quer mostrar um estereotipo, quer mostrar uma posse, quer mostrar uma forma de ser quando na verdade não é. Isso quer dizer falsidade, né? E de Deus nada nós escondemos, e o nosso mestre Agur sabia disso, e ele ora para que Deus não deixasse ele se enganar ao ponto, né, de ser falso, que Deus o ajudasse a ficar longe da falsidade e da mentira. Por quê? Quem é o pai da mentira é o próprio Satanás, né? Então, quando você mente, você declara a paternidade de Satanás sobre a sua vida. Misericórdia, não é? E Lemuel sabia o perigo disso e pede, né, num desses 2 pedidos esse. E o outro é sobre a vida financeira. A vida financeira é outro ponto muito importante. Não era só na época de Lemuel. Também de Lemuel não, de Agur. É também nos dias de hoje, né? A vida financeira destrói muitas vezes casamentos, destrói juras, histórias lindas
fendas de amor, é destruído por dificuldade financeira. Por causa das finanças, amizades são desfeitas, sociedades são desfeitas. Então, Lemuel, com essa preocupação, ele ora a Deus pedindo que Deus desse a ele o que fosse necessário para ele viver, nem para ficar rico, nem para ser pobre demais. E ele explica as razões dele, né? Então, é uma preocupação que eu sei que ninguém quer ser pobre, pobre de maré, não é? Mas rico, todo mundo quer ser, né? E devemos pensar nesse conselho de Lemuel, porque temos dois exemplos aí. O jovem rico, que foi impedido de ser discípulo de Jesus porque não teve coragem de deixar as suas riquezas, ele era muito rico. E o homem fazendeiro, né, que pensou que tinha o controle da sua vida quando estocou o alimento e pensou que não dependeria mais de Deus, não é? O dia seguinte da nossa vida pertence a Deus, tendo dinheiro ou não. Ele é soberano sobre todas as coisas. E Lemuel não queria, Agur não queria chegar no último dia da sua vida preso por essas coisas momentâneas. Então, esse conselho de Agur é um conselho e uma oração que devemos também fazer, para que Deus, né, nos ajude a focar naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. E aí ele continua falando, né, sobre você não falar mal ao servo, né? Do contrário, o servo vai te amaldiçoar e você vai sofrer consequências. E aí ele vai falar sobre ser ingrato a pai e mãe, né? Que você tá... Na verdade, precisamos cumprir o mandamento. Então, quando você desonra, amaldiçoa pai e mãe, você se torna maldito, porque você deixou de cumprir um princípio, né? De honrar pai e mãe, mandamento. E ele fala também sobre o capítulo 15, a ganância, usando a alegoria do sanguessuga. Ele fala que o sanguessuga, ele tem duas filhas, né? Duas bocas que não se cala, dizendo mais, mais e mais. Então, o sanguessuga, ele traz aqui a figura, né, de um parasita insaciável que vive às custas dos outros, que suga o sangue alheio, que vive pela vida alheia, não trabalha, só usufrui e retira a força, né, daquele outro ser que ele está aclopado, que ele está, né, grudado. Então, nós vamos ver que para isso, ele traz a figura de 3 coisas que nunca vão se satisfazer, como a sanguessuga, e que nada é suficiente para ela. Então, ele vai usar a figura da sepultura, né? Nunca tem morto demais, sempre vai ter sepultura aberta enquanto tiver ser vivo. A segunda, o ventre da estéril, por mais que ela tente de todas as formas engravidar, o ventre é estéril. E o terceiro, o deserto sedento. Deserto é sedento, deserto é deserto por natureza. E o quarto, que ele fala que nunca é suficiente, é o fogo abrasador. O que tiver pela frente, ele vai consumir, né? Então, ele traz essa alegoria e depois ele vai trazer mais uma alegoria que está no versículo 18, que há 3 coisas que me deixam maravilhado, ou melhor, 4 coisas que eu não entendo. Olha quais são. A águia que plana no céu. Então, a águia é um animal visionário, né? Não perde o foco, voa às alturas. E quando ela atinge uma altura considerável, ela descansa, plainando ali nas nuvens, né? E é nesse momento que ela observa. A visão da águia, ela é muito
muito eficiente, ela vislumbra a presa e a partir dali ela foca e dá o voo rasante para pegar a sua presa. Então, ele fala que isso deixa ele maravilhado. Outra coisa é a serpente sobre a rocha, sabe por quê? É imprevisível. Como a águia é imprevisível o voo rasante dela, não é? É quando ela vislumbra a presa no momento oportuno, ela dá esse voo. É imprevisível também e é maravilhoso ver como a serpente rasteja sobre a rocha. A serpente, ela não tem pé, né? A serpente, ela rasteja, ela não tem garra, mas mesmo assim, ela passa pela rocha, ela nada impede uma serpente, e ela passa por ali sem deixar vestígio, né? E muitas vezes ataca a presa e surpreende a presa. O outro é a embarcação que navega no mar, né? Então você percebe aquele mar que ninguém vê fim, aquela embarcação ali navegada por um homem e controlada por um pequeno leme, né? Então isso ele considerava maravilhoso, extraordinário, um mistério, né, a ser desvendado. E aí ele fala que é o caminho do homem que ama uma mulher. Né? E aqui está um grande mistério, o mistério que Deus projetou sobre a humanidade, né? O homem e a mulher deixando o pai e a mãe, se unindo à sua esposa e se tornando uma só carne. Isso é maravilhoso, né? Então, ele não entendia como isso funcionava, mas isso deixava maravilhado, porque é mistério de Deus. E Agur vai compartilhar esses deslumbres conosco. Ele vai falar mais uma verdade que nós já vimos em outros provérbios, mas Agur traz de uma forma tão clara. Ele diz assim que a mulher adúltera, ela devora o homem, depois limpa a boca e diz, nada fiz de errado. Né? Então nós já vimos no decorrer de provérbios a destruição vinda sobre um homem, sobre uma mulher, sobre uma família em decorrência do adultério. E aí ele vai trazer mais uma alegoria, né? Então a primeira é da sanguessuga, a segunda é dos mistérios, que ele fica maravilhado, o terceiro são coisas absurdas, intoleráveis, terríveis, e ele fala que há 3 coisas que fazem a terra estremecer, né? E a quarta não se pode suportar. Quais são as 3 que faz a terra estremecer? Primeira, o servo que se torna rei. O segundo, o tolo que prospera. O terceiro, a mulher amargurada que enfim arranja um marido. E sabe qual é a quarta que não dá para suportar? A serva que toma o lugar da sua senhora. O que está falando aqui? Está falando de pessoas que tiveram melhores condições, que prosperaram, mas o comportamento dessas pessoas não é um comportamento de gratidão, de quem já passou por uma situação, está vivendo um milagre, está vivendo uma providência, está vivendo um novo tempo. Ele não se comporta com isso. Ao invés disso, ele subjuga quem está abaixo dele, né? Então ele fala do servo que se torna rei, ao invés dele ter no coração, né, aquilo que era importante para aquela classe pobre, a classe que é menos favorecida, não. Ele se torna um rei arrogante, explorador, né? Então, isso era absurdo e terrível aos olhos de Agur. E aí nós vamos para a quarta seção que ele diz aqui. 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias e muito tem para nos ensinar. Então, quem são elas? A formiga, que embora não seja forte, armazena alimento no verão. O segundo, os coelhos silvestres, que embora não seja poderoso, faz suas tocas na rocha. O terceiro, os gafanhotos, que embora não tenha rei, marcham em fileira. E aí você lembra a destruição do Egito
através desses gafanhotos. O quarto são as lagartixas, que embora sejam fáceis de apanhar, elas entram até mesmo e vivem em palácios de rei. E aí nós vamos ver, né, esses 3 vivos que caminham de passo elegante, né, que é a quinta mostra, né, de Agur. Ele fala de 3 seres vivos que caminham com elegância, 4 seres que se movem de modo imponente, né, sabe se portar, né, tem uma elegância singular. O leão, que é o rei dos animais, né, e ele não vai abrir caminho para ninguém. O galo, que anda de peito estufado, o bode também, e o rei na frente do seu exército, né? Que coisa mais linda. E aí nós vamos para Lemuel, que é o capítulo 31, que também são ditados do rei Lemuel, que traz mensagens que sua mãe lhe ensinou, preciosidade de mãe para filho. Ela dizia assim: meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não desperdice a sua força com mulheres, nem sua vida com aquele que destrói os reis. O que ela está fazendo menção? A bebida forte. Isso destruiria ele. Olha só, não convém ao rei, ó Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Se beberem, pode ser que se esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. O álcool para os que estão morrendo, né? Para você esquecer a dor, esquecer a tristeza, né? Então, o álcool seria para essas pessoas. E o vinho para os que estão amargurados. Quem bebe para se esquecer da sua pobreza ou da sua desgraça e não se lembrar das suas dificuldades. Então ela diz para o filho dela: filho, fique longe da bebida forte, né? Não cabe a um rei sábio ter, né, esse hábito de beber bebida forte. E aí ela fala: fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres, desamparados e providencie para que esses recebam justiça, né? Então ela fala aqui qual era o objetivo do reinado dele, né? E aí o capítulo 31 tem uma segunda parte que vai falar sobre a mulher virtuosa que você conhece muito bem, né? Ele é bastante conhecido, e ele vai falar que o marido dessa mulher, ele é colocado à porta da cidade, ele é respeitado por todos, né? Tá lá no versículo 23, nós vamos ver que ela estende a mão e ajuda os pobres, tá no 20, ela examina os campos, ela compra, ela ganha, ela planta, ela é cheia de energia, tá no 16, 17, ela verifica se os negócios são lucrativos, ela é uma mulher de negócio, tá no versículo 18, ela estende a mão sempre, ela está sempre pronta, né? Abastecendo a sua família com roupas quentes no inverno. Ela é elegante porque ela usa vestidos de linho fino e tecido vermelho, que era tecido da aristocracia naquela época. Então ele está falando de todas as qualidades dessa mulher virtuosa, né? Que ela cuida bem da sua casa, ela não dá lugar à preguiça, né? E que há muitas mulheres virtuosas, mas ela, né? Ela era a superação de todas as outras, né? A mulher que teme ao Senhor, esta é elogiada. Os encantos da beleza são enganosos, eles não duram para sempre. Mas a mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada, recompensada por tudo que ela faz, que suas obras e
a elogiam publicamente. Deixa eu orar por você e amanhã iniciaremos Eclesiastes. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.